Oi pessoal, o vídeo de hoje é diário do bebê de 5 e 6 meses. Na verdade estamos quase entrando no 7º mês, mas como ainda não entramos, então 5 e 6 meses. Eu lembro que no último diário do bebê que eu trouxe aqui pra vocês, eu falei, acho que foi de 3 e 4 meses, eu falei, eu tô acabando trazendo de 2 em 2 meses, porque graças a Deus o Guilherme é bem tranquilinho, não muda muita coisa, então dá pra fazer de 2 em 2 meses. Mães pagando a língua desde sempre. Gente, aconteceu tanta coisa nesse período, mas tanta coisa, que acho que esse vídeo vai ficar o maior diário do bebê até agora. Bastante coisa pra comentar com vocês, pra compartilhar o que aconteceu, o que vai acontecer. Enfim, vim aqui compartilhar com vocês as mudanças que o Gui teve agora nesses últimos 2 meses. E eu já quero convidar você que é mamãe, que me acompanha, a comentar aqui embaixo se você se identifica com alguma das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, se seu bebê passou por algo parecido, se tá passando. Enfim, comenta aqui embaixo, divide um pouquinho das suas experiências com a gente, comigo, com as outras mães que estão aqui assistindo, que os comentários ajudam bastante, né? Interação, experiência de mãe pra mãe, com certeza ajuda e enriquece bastante aí o nosso conteúdo. Bom, gente, tô aqui com a minha listinha de tudo que aconteceu nesses últimos tempos pra compartilhar com vocês. Começando a falar sobre as evoluções do Gui, ele começou a sentar com apoio, desculpa. Ele começou a sentar muito melhor. A gente alugou aquela cadeirinha, o bumbo. A gente usou bastante com a Gi quando ela tava nessa fase aí de aprender a sentar. E com ela deu um resultado bem bacana, a pediatra deles gosta bastante. Lógico que não pra deixar o bebê ali o dia inteiro, né, sentado, mas sim pra ir dividindo, ficar um pouquinho ali, um pouquinho com a gente estimulando ele, um pouquinho sentado com apoio, apoiado no sofá, no berço, enfim, a almofada de amamentação também é bem bacana pra isso. Então a gente vai se revezando bastante, ele tá bem durinho, muito mais durinho em relação ao último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês. Eu gosto bastante de sentar com ele assim no chão, eu gosto muito de chão, né? Chão pra bebê é muito bom pro desenvolvimento deles. Então eu gosto muito de sentar com ele no chão. Eu abro assim as pernas, coloco ele no meio, pra ele, tipo, ter onde se apoiar na hora que ele vai voltar e cair, porque ele vai voltar e vai cair, ele ainda não senta sem apoio. Mas eu deixo ele ali, ele jogando o corpinho pra frente mesmo, pra ele ir criando essa consciência corporal, sabendo que ele pode, que ele consegue sentar sozinho, ele consegue jogar o corpinho, se regular, enfim, pra ele desenvolvendo essa parte. E a gente tem avançado bastante, tem visto bastante evolução nesse sentido. Por conta de ele já estar sentando com apoio bonitinho, a gente pôde dar início à introdução alimentar. Ele tinha todos os sinais de prontidão, porque não é só estar sentando, né? É por isso que a introdução alimentar ela é indicada a partir de 6 meses. E o bebê ele já precisa estar sentando com apoio, pelo menos, porque sem apoio é muito difícil nessa idade, né? Então, pelo menos com apoio, para ele conseguir ficar ali na cadeirinha, ou no bumbo, ou no colo, enfim. Sem o risco de engasgo, né? Dele, de repente, né, não conseguir se estruturar ali bonitinho e acabar engasgando. Então, a gente conseguiu dar início à introdução alimentar, que não foi fácil por aqui, gente. Foi completamente o oposto de Giovana. Giovana aceitava tudo de primeira e até hoje ela é assim, ela tem um apetite que, meu Deus do céu, vocês ficam bobas comigo lá no story, sempre que eu mostro ela comendo. Ela come de tudo e come muito bem, tipo, ela manda uma pratada pra dentro. E eu, né, já tava prevendo que com o Guilherme não ia ser assim, por quê? Porque um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né, gente? Eu nem ia ter essa facilidade toda 2 vezes, eu seria, né, poxa vida, como assim? Não vou passar pela dificuldade da introdução alimentar. Não, gente. Na verdade, eu suspeitava por isso também, porque o Gui é muito agarrado no peito, ele é muito apegado ao peito, ele só toma peito, ele não aceita mamadeira, ele não aceita fórmula, nem o meu próprio leite em mamadeira ele aceita. Tem que ser direto da fonte. Então eu imaginei que por conta disso ele fosse ter um pouquinho de dificuldade, sim. Ele recusou tudo de início, tudo, ele travava a boquinha assim, ó. E eu não conseguia passar uma colher aqui naquela boquinha. Foi punk, a gente tentou por 1 semana com frutinha. A única fruta que ele malemar pegava era banana. Mas assim, eu tinha que meio que, né, dar uma forçadinha ali pra fazer ele comer. BLW ele também não se interessava. Tipo, dele ir lá, pegar a frutinha e ele mesmo comer, também não. E aí por 1 semana ele não tava pegando nada. E aí eu conversando com a pediatra dele, eu tive a ideia, eu perguntei, doutora, o que a doutora acha de tentar ir pro salgado, né? Tentar ir pro almoço. Vai que ele aceita melhor que a frutinha. Ela falou, Bru, eu acho uma boa. Tem criança que se adapta melhor com o almoço do que com a fruta. Então, pra introduzir, a gente vai tentando. Tentei o almoço, gente, mesma coisa que nada. Ele não aceitou, não queria.
Giovana ao fundo, provavelmente subindo em alguma coisa e o pai deve estar dando bronca. Enfim, a gente foi pro plano B, que era o quê? Parar tudo e recomeçar. É uma coisa que a doutora Aline, né, que é a pediatra das crianças, sempre falou tanto na introdução alimentar da Giovana como do Guilherme. A introdução alimentar, ela deveria ser chamada apresentação alimentar, porque é muito mais uma apresentação dos alimentos para o bebê do que fontes de nutrientes e, né, que ele vai sobreviver daquilo. Não. O principal alimento para o bebê durante o primeiro ano de vida é o leite, seja ele materno, seja ele a fórmula. Então, atrasar um pouco, parar tudo um pouco, não tem problema. Não tem aquela necessidade de você ficar forçando a criança alguma coisa de todos os jeitos que ele tem que comer, não. Dá pra gente parar, dá uns 3 dias ali pra ele meio que esquecer e começar de novo, de uma outra forma, de uma outra técnica, pra ver se ele aceita. E aí eu fiz isso, recomecei essa semana, inclusive, e comecei com um semi-BLW, que era, ao invés de deixar ele se interessar pela fruta, porque isso ele já tinha demonstrado que ele não tinha muito interesse de ir lá, pegar, levar na boquinha, eu comecei a levar a frutinha na boquinha dele. Foi um BLW por mim, no caso, né? Eu colocava a frutinha na boca dele, aí a gente recomeçou com a melancia, porque o mamão ele tinha recusado, o melão ele tinha recusado, a pera recusado, e só a banana que ele tinha aceitado naquela primeira semana inicial que eu tinha feito com ele. E aí eu comecei com a melancia, tava muito calor essa semana, e melancia docinha assim, né? Aí eu comecei a colocar a melancia, porque é uma fruta fácil dele ir pegando com a boquinha, sem risco de engasgo. E, gente, ele aceitou super bem, super bem. Fiquei com a melancia por 2 dias, depois a banana também direto da fonte por mais 2 dias, a ameixa ontem também. E ele tá comendo agora bem assim, na medida do possível, um pouquinho, claro, porque é o início, mas ele tá aceitando muito bem, graças a Deus. Então, pra ver como tudo é no tempinho deles, do jeitinho deles, a gente tem que ir dando o nosso máximo, dando o nosso melhor. Mas eu sei que muitas vezes as mães ficam desesperadas, ai, meu bebê não tá comendo, é só comigo que acontece. Não, não é só com vocês que acontece em todas as casas. É muito difícil o bebê que aceita tudo de primeira, que nem a Giovana, meio fora da caixinha mesmo, sabe? Eu sei que dá uma sensação de frustração, né? Você querer ver seu bebê comer, ele não comendo. E eu acho que se isso tivesse sido com a Giovana, eu ia me culpar muito, falar, meu Deus, onde que eu tô errando? É só aqui, todos os bebês comem bem. E não. Como com a Giovana deu tudo certo de primeira, eu sabia que eu não tava fazendo nada de errado e que a culpa não era minha. Que é algo muito novo pro bebê, né? Até então ele se alimentava só do líquido, só do leite, aí do nada vem vários sabores diferentes, texturas diferentes, então ele vai dar uma recusa mesmo no começo, é normal. Cabe a nós mães, né, ir insistindo, ir tentando meios e enfim, pra fazer com que eles comam, porque uma hora sai. Uns vai mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas uma hora sai. Nessa última semana, inclusive, Guilherme começou a querer pegar muito mais as coisas. Eu não sei se essa pegada do semi-BLW. E aí ele mesmo começou a se interessar por pegar comida, por pegar as frutas. Então acho que foi muito bacana essa sacada, né, tentar dessa maneira. Foi uma coisa minha, não foi ninguém que me falou, eu que falei, caramba, se ele tá tendo essa resistência em pegar, que tal eu tentar colocar na boca dele pra ver se ele se interessa, e aí ele mesmo começa a pegar. E foi isso que aconteceu, eu dei a primeira vez ali na boquinha dele, depois acho que ele viu que o gosto era gostoso, era bom, e aí ele mesmo começou a se interessar em pegar e ele mesmo levar na boquinha. Cai toda hora, né, porque ele não tem aquela coordenação motora fina, né, aquela coisa toda, né, estruturada ainda, mas ele começou a se interessar e isso se refletiu até em outras coisas, que ele ainda não se interessava muito por brinquedos, ele pegava, mas não era aquela coisa assim, tipo, ai, deixa eu ver, não sei o que. Agora não, tudo ele quer ver, pegar, levar na boca. Eu acho que essa pegada da introdução alimentar acabou despertando essa curiosidade nele, de ver se tudo tem algum gosto, sabe? Então, nessa última semana eu senti muito isso nele, essa mudança dele querer as coisas, dele querer levar tudo na boquinha, e foi bem bacana mesmo. Nesse último mês a gente passou um perrenguezinho aí com ele, gente, na bochechinha dele. Vou deixar uma fotinho pra vocês verem. Que foi cheio de altos e baixos. A Giovana, ela arranhou ele, apesar de eu estar com essa unhona que eu coloquei essa semana, inclusive, não fui eu que arranhei, porque assim, eu tenho a noção da unha e eu não, né, mesmo quando eu aperto a bochechinha dele devagar, não fui eu que arranhei. Ela é um grude com o irmão e, enfim, ela quer beijar ele, apertar ele toda hora, e ela foi apertar a bochechinha dele, só que ela não tem noção, né, da força dela. E ela foi com tudo e cravou a unha dela na bochechinha dele. Isso foi mais ou menos no meio de julho e fez um arranhãozinho, ele chorou bastante, lógico, né? Fez um arranhãozinho de nada, mas ok.
com o passar dos dias foi melhorando, cicatrizando. A gente foi viajar, vocês acompanharam aqui o último vlog, que foi o vlog de Barretos. A gente foi viajar, chegou lá, tinha piscina, entrei com ele, né, já tava com idade pra poder entrar, tava, né, tudo certinho. E aí quando a gente voltou da viagem, esse machucadinho ele começou a aumentar, ficar vermelho, a ir abrindo assim, como se estivesse abrindo a bochechinha, como se estivesse crescendo. Foi desregulando de um jeito, gente, que eu não consegui controlar. Não sei dizer o que aconteceu, porque já pra gente, né, olhando, parecia que já tava bom, já tava fechado, sabe? E do nada desandou tudo e eu acredito que não devia estar 100% cicatrizado. E o contato do cloro, né, que por mais que eu não tenha mergulhado com ele na piscina, querendo ou não bate, respinga. Eu acho que isso deve ter irritado a pele dele e ter aumentado isso, e foi um parto pra conseguir controlar, gente, foi muito difícil. Usei 2 medicamentos que a pediatra indicou, os 2 deram alergia e deram um efeito rebote que piorou ainda mais a alergia nele. Aí a gente começou só a hidratar com óleo de amêndoas, que foi melhorando um pouquinho, mas chegou uma hora que estacionou. E o que melhorou mesmo foi o Bepantol Baby, que é um hidratante, né, uma pomadinha hidratante. E aí fui eu que tive a sacada de usar, porque sempre que eu tinha espinha eu usava em mim e dava um resultado bem legal. Eu falei, se dá resultado em mim, que dirá pro público baby, né, que é o público mesmo da pomada. E aí foi melhorando, ficou super bom, tipo ali por umas 2 semanas. E aí essa semana voltou a desandar tudo, gente, não sei o que aconteceu, quer dizer, eu acho que eu sei o que aconteceu. Veio uma onda de calor aí aqui em São Paulo, né, dias muito quentes, tipo pra mais de 30 graus, e ele começou a empipocar o corpo todinho, aquele empipocamento de calor mesmo de criança. Assar nas dobrinhas, que ele é muito gordinho, muito gorduchinho. No final eu vou falar o peso que ele tá pra vocês. Pescocinho assou, bracinho, assim, tudo que é dobrinha, coxinha ficou assado. Empipocou nas costinhas. E junto com tudo isso voltou também a bochechinha, não sei. Aqui ele não transpira, né? Ninguém transpira na bochecha, ainda mais bebê. Mas eu acho que por um todo ali ele pegou o negócio e agora deu uma desandada legal. A gente até passou ele com o dermatologista pra ver se podia ser algo a mais. Inclusive foi anteontem e ele falou que não, ele olhou, examinou lá com a lupinha e tudo mais, ele falou que realmente é como se fossem brotoejas, e que no caso da bochecha, né, foi ocasionado por conta do arranhão da irmã e provavelmente do contato com o cloro, mas o restante do corpinho brotoeja de calor. E a gente tá aqui na luta, hidratando muito, que ele falou que é o que a gente tem que fazer mesmo, hidratar, nas dobrinhas usar o talco líquido pra poder evitar com que asse. E só, mas foi um belo de um contratempo, não tão belo, mas foi um contratempo aí que a gente enfrentou nesse último mês bem chatinho. Outra coisa, gente, que aconteceu, que eu já tinha compartilhado aqui com vocês, que na verdade vai acontecer, né, em relação à cabecinha do Gui. Eu tinha comentado com vocês, né, acho que no diário de 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, que a gente precisou levar ele no osteopata, porque a gente observou que a cabecinha dele, ela tava amassadinha atrás e levemente cortada na direção diagonal. E, bom, eu vou deixar o vídeo aqui pra quem quiser conferir, quiser assistir, onde eu explico com mais detalhes. Isso foi mais ou menos quando ele tinha 1 mês e meio que a gente notou isso. E aí a pediatra falou que a gente tentou reposicionamento pra não deixar ele sempre dormindo de um único lado, porque ele só queria dormir de um lado, né, virando assim a cabecinha sempre pra um lado. Ele reto, só que com a cabecinha virada de um lado. E a gente tentava virar pro outro lado e ele desvirava, tentava virar, ele desvirava. E foi então que a pediatra encaminhou a gente para um osteopata. Ela falou que deve ter alguma coisinha no pescoço, o osteopata vai saber ver isso. E de fato ele nasceu meio que com um torcicolo e ele sentia dor para virar para outro lado, né? Ele tinha uma imobilidade nessa região do pescocinho. E a gente fez o acompanhamento com o osteopata. Ele ia fazendo massagenzinhas, assim, liberando essa região toda da cabeça. E aí ele conseguia movimentar a cabecinha para os 2 lados. Era nítida a mudança, nítida. E aí com isso a gente conseguiu trabalhar esse lado da cabecinha dele amassada e igualar os 2 lados, porque era uma amassada assim, tipo a cabeça aqui é redonda, aqui ela tinha meio que um recorte, porque ele sempre dormia apoiado nesse lado. E a gente conseguiu mudar isso 100%, recuperar isso totalmente. Porém, a gente não conseguiu recuperar a parte de trás da cabecinha dele. Porque aí nisso que organizou, né, que ele conseguiu ter a mobilidade para os 2 lados, ele começou a dormir só com a cabeça para cima. Ele conseguia se movimentar de um lado para o outro, olhar de um lado para o outro, mas para dormir, ele gostava de dormir com a cabecinha para cima. Por mais que a gente virasse ele para um lado,
ele sempre terminava com a cabecinha pra cima e não tinha como eu ficar a noite inteira virando o menino e ele não dormir. E aí com isso resultou na cabecinha dele amassada na parte de trás. E a gente continuou, né, o acompanhamento com o osteopata, mas não tivemos pra onde fugir. Ele vai precisar usar o capacetezinho, uma órtese, né, que eles chamam, uma órtese craniana, que é um mini capacete. Vou deixar a foto passando aqui do lado pra vocês entenderem como que é. Esse capacete ele é totalmente rígido, então ele vai ficar meio que um buraco atrás. Ele tem que usar esse capacete 23 horas por dia, ele só pode tirar durante 1 hora, que aí é o tempo ali de você dar banho, secar, se trocar, enfim, aquelas coisas do dia a dia mesmo. O restante é o tempo todo, pra cabecinha dele poder crescer pra trás também sem ser achatada. Então, assim, pra dormir, ele vai poder dormir com a cabecinha olhando pra cima, porque como a cabeça não vai estar apoiada no colchão, vai ter aí meio que um vão entre a cabeça e o capacete, que é um capacete rígido, ó, vai ficar meio que assim, a parte que tá amassada, e o capacete ele faz a volta certinha que a cabeça vai ter que ter. Então essa cabeça ela vai crescendo de maneira que ela encoste aqui no capacete e fique com formato redondinho. Por que que tem que ser colocado? Não tem nenhum problema de saúde envolvido nisso, tipo, ele vai ter algum problema na cabeça. Não, até vocês pesquisem aí, quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, ou se de repente caiu aqui no vídeo sobre isso, porque eu vou deixar no título, né, a nível de informações pra vocês. O nome disso é braquicefalia e é um problema totalmente posicional, por conta disso. Às vezes o bebê dorme muito e é o caso do Guilherme. O Guilherme tem um sono muito bom, ele dorme bastante. E com isso acaba amassando a cabecinha e eu tinha a opção de não colocar o capacete nele, mas tem o risco dele ficar com a cabecinha deformada e isso comprometer até aqui, tipo, a orelhinha dele ficar pra frente, ele ficar com uma testa assim maior, porque vai achatando, então ao invés da cabeça crescer pra trás, ela vai crescendo pra cima, ela vai crescendo pro lado e isso vai deformando o rostinho, vai ocasionando, né, esses tipos de alterações no rostinho. Então é um fim totalmente estético o uso do capacete, no caso do Guilherme, tá? Tem casos que é muito avançado, que ele tá ali com um amassado avançado e que tem estudos que pode, né, ocasionar algum outro tipo de problema, enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque como não é o caso do Gui, a gente viu, né, e inclusive quando era no caso inicial dele, né, se a gente não tivesse corrido atrás, né, essa parte que fica de um outro lado pode causar outros tipos de deformações, que aí são lados diferentes do rosto, né, de um lado tá de um jeito, outro do outro, mas enfim, não é o caso dele, porque essa parte a gente conseguiu reverter. Em relação à braquicefalia, que é essa parte de trás amassada, no caso do Gui é totalmente estético, mas esse é o caso do Guilherme. Se você nota algo parecido com o seu filho, a melhor coisa é procurar um pediatra, ele vai te direcionar aí para o que você tem que fazer. No nosso caso, a gente fez pediatra, né? Foi o caminho aí que a gente percorreu, pediatra, passamos pelo osteopata, que a gente conseguiu controlar essa parte aí da diagonal da cabecinha dele. E como não deu certo essa parte de trás, né, como ele tem essa questão de dormir só olhando pra cima, ele não aceita a cabecinha de lado pra dormir, aí a gente não teve pra onde fugir, ele vai ter que usar essa órtese, e aí a órtese é feita com uma outro tipo de especialidade, no caso a fisioterapia, né, que foi o lugar que a gente tá levando. E ela é cara, gente, cara pra burro mesmo. A gente tá pagando R$6.600 nesse capacete, nessa órtese. E é o preço mesmo, tem só 2 lugares que fazem, e a ACD também, mas aí já é um processo um pouco mais demorado. E aí o capacete também já é um pouquinho diferente, a gente pegou um capacete que ele é mais leve, ele tem ali um pouco mais de conforto pro bebê na questão de respirar, né? Um pouco mais a cabecinha, ser né, uma órtese um pouco diferente. No próximo vídeo eu venho mostrar aqui pra vocês entenderem um pouquinho mais como que ela é. E ele vai ter que usar uma média de 4 a 5 meses. Pode tirar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas essa é mais ou menos a média de tempo de uso. É 100% garantido que dá certo. Eles falaram, não tem a menor chance de você usar e não reverter. Na idade dele, de 7 meses, com certeza reverte. E aí a gente vai colocar nele... Ai, gente, eu confesso que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei um pouquinho insegura, assim. Acho que as mães que passaram por isso, se tiver alguma mãe me assistindo que vai passar, né, que também o bebê vai ter que usar, acho que vai entender, vai se identificar comigo. E os médicos falaram isso, né, tanto o osteopata como lá na fisioterapia.
os pais sentem muito mais que o bebê. O bebê se adapta com uma facilidade absurda. Agora a gente fica com aquilo, né? Ai, meu bebê tá usando capacete, ele tá sofrendo, tá pesando. E no final das contas não tá nada. Até porque eu já conversei com mães que precisaram usar. Inclusive uma seguidora minha, que eu já seguia ela de antes, né? Uma seguidora super participativa. E eu vi que a bebezinha dela usava, né, a órtese que ela precisou usar. Chamei ela, conversei, troquei uma super ideia. Ela falou, Bru, relaxa. Não incomoda, é super tranquilo. Eu chamei ela, inclusive, antes, né? Quando ele começou só com acompanhamento com osteopata, eu queria saber, caso tivesse que usar, como que era tudo. Ela falou, não, ela super se adaptou, a bebezinha dela. Tranquilo. Mas a gente que é pai e mãe, né, a gente fica com aquilo, ai, meu bebê tá com um capacete e tal. Mas, segundo os médicos, é bem tranquilo, não vai ter problema nenhum. Quanto à moldagem do capacete, a gente levou ele essa semana no local que vai ser feito, né, na fisioterapia que vai ser feito essa parte do capacetinho dele. É totalmente tecnológico, vou deixar um videozinho aqui passando pra vocês, eu mostrei como que é feito o molde, porque esse capacete, ele vai ser feito pro Guilherme, pra cabecinha do Guilherme, depois a gente não consegue nem vender, fazer nada, inclusive é um valor muito alto, mas enfim, meio que perdido, porque a gente não consegue passar esse capacete pra frente pra ninguém, nem que fosse mais barato, pra ajudar alguma outra mãe que de repente precisasse, enfim, não. Porque é feito pra cabecinha dele, eles colocam como se fosse uma meia na cabeça, acho que pra não ter interferência de cabelinho, nem nada, pra deixar assim tudo bem lisinho. E aí meio que escaneia a cabecinha, não tem que entrar em máquina, nada, tudo realmente bem tecnológico. Escaneia a cabecinha dele pra tirar todas as medidas. A prótese que ele vai usar é uma prótese canadense. Então vai para essa empresa canadense fazer, né, todo o gabarito do capacete. Eles imprimem e aí imprime, tipo aquelas impressoras 3D, eu imagino, né? Porque foi assim que eles falaram pra gente. Então aí faz realmente o capacete, vem pra cá, e aí só tem que ir fazendo os ajustes depois, né? Que aí é conforme a cabecinha dele vai crescendo. Mas super prático de fazer, realmente uma tecnologia super avançada mesmo. É pra fim estético só, mas eu ia me sentir muito mal, muito culpada se eu soubesse que isso pode comprometer, né, ali o rostinho dele, e ele lá na frente, né, achar ruim, e eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. A gente vai tentar uma liminar com o convênio, né? O local onde a gente tá fazendo essa órtese já deu todo o caminho das pedras pra gente, como faz pro convênio poder reembolsar a gente quanto a isso. Diz que o convênio geralmente dá uma dorzinha de cabeça, mas com liminar eles são obrigados a reembolsarem e a gente não arcar com esse custo, que é pesado, né? Fora isso, ainda tem as sessões de fisioterapia, de ajuste que a gente tem que levar na fisioterapia, porque a cabecinha dele vai crescendo e tem que ir fazendo o ajuste no capacete, que a cada 21 dias também é pago. Então, tudo isso vai pesando no bolso, e se a gente paga o convênio e tem como recuperar isso, né? A gente com certeza vai atrás. E vamos ver no que dá, o que a gente vai conseguir. Eu vou compartilhando por aqui com vocês. E, bom, da cabecinha é isso. Outra questão agora que a gente acabou de passar nessa última semana foi em relação ao intestino do Gui. Acho que eu já tinha comentado com vocês. Será que foi por aqui que eu comentei ou foi no Stories? Eu sempre fico perdida onde que eu falo as coisas que eu falo demais e aí eu nunca sei. Mas enfim, o Gui, ele tem um probleminha com o intestino, ele tem o intestino um pouquinho mais lento, ele às vezes fica dias sem fazer. Como até então ele tava só em aleitamento materno, eles consideram normal até 7 dias, se eu não me engano, sem fazer o cocô, porque eles absorvem completamente o leite e acaba fazendo pouco cocô mesmo. O leite materno, ele tem esse poder, vamos chamar assim. Mas agora que ele entrou em introdução alimentar, não é dessa maneira que funciona, porque agora ele já tá, né, ingerindo alimentos e enfim. E essa última semana a gente teve um pouquinho de problema com isso. Essa última semana foi toda conturbada, toda errada, né? Foi alergia no roxinho, foi médico da cabecinha que a gente foi fazer o molde do capacete dele, um monte de coisa. Nessa última semana, ele tomou a vacininha do rotavírus, que é uma vacina que mexe bastante com o intestino do bebê. É a vacina, acho que de 2, 4 e 6 meses. 2, 4 e 6 meses. E como ele começou a alimentação essa semana também, retomou aí as frutinhas, deu ali acho que uma divergência. E ontem a gente passou um perrengue aqui com ele, que ele queria fazer, ele começou a fazer, só que ele tava com a dificuldade do intestino preso dele de fazer. Então assim, a vacina meio que solta o intestino, só que ele tem o intestino preso, então tava querendo soltar muito e ele não conseguia fazer porque ele tava com o intestino preso. Não sei se vocês entenderam. Aí a gente teve que entrar com um supositório, gente. Ai, tadinho. Eu já usei outras vezes, mas ele não sofreu tanto como foi ontem, que ele tava com essa questão aí da vacina.
Ai, esse bichinho chorou. Só que eu tinha que ajudar ele, que ele não tava conseguindo soltar. E a vacina tava fazendo com que ele soltasse, mas ele não tava conseguindo. Então ele chorava de dor pra fazer. Aí eu coloquei o supositóriozinho, né, o Minilax pra ajudar ele, que é aquele líquido. E aí que ele chorava mais ainda, porque ele tava trabalhando muito, coisa que ele não é acostumado a trabalhar, trabalhando muito o intestino. E aí ele chorou assim da tarde pra de noite, um monte, mas conseguiu fazer. Soltou tudo que tava ali e sobrevivemos a mais esse episódio. Então, pras mamães aí que vão dar vacininha dos 6 meses, que vai ter a rotavírus, né, normal que tenha. Né, se o bebê já tem aí um probleminha de intestino preso, fica alerta que pode ser que vocês precisem aí usar desse recurso pra ajudar. E aí, por conta do intestino dele ser mais preso, a pediatra ela passou um remédio manipulado pra ajudar o intestino dele a trabalhar mais, a fazer, né, mais cocôzinho mais regularmente. E com isso ele não ficar sofrendo tanto. A gente vai começar a dar amanhã, no caso. E aí eu vou compartilhando com vocês nos próximos vídeos como que ele tem reagido a isso também. O Gui também tomou durante esse período as vacininhas de 5 e 6 meses, tudo certinho com ele. Falando em peso e medida, o Gui, ele tava na última consulta que a gente levou ele, que foi comecinho de agosto, no caso, então ele tinha acabado de fazer 6 meses. 8,250 de peso e 65 centímetros de tamanho. Na curva do tamanho, ele tá super dentro da curva, e na curva do peso, ele tá dentro da curva e um pouquinho acima. Então, assim, ele é um bebê gordichinho, por isso que eu falei pra vocês aí das dobrinhas, que ele acabou assando um pouquinho, porque ele é, né, um bebê bem fofinho mesmo, mas tá super dentro, ele tá super saudável, não é que ele tá extremamente acima da curva, não, ele tá na linha um pouquinho pra cima mesmo. O TT da mamãe é que tá sendo potente pra deixar o rapazinho aí bem fortinho, bem nutrido. E eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui na minha listinha de tudo que eu anotei pra falar pra vocês. Falei tudo, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais aqui das evoluções do Gui, o que aconteceu aí nos últimos tempos. Compartilhem aqui embaixo comigo se vocês também, né, passaram por algo parecido, seja da cabecinha, de alergia, enfim, comentem aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder e interagir por aqui com vocês também, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! What if I open my soul? Here I stand by myself.